Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ricabox, o canal que fala de colecionáveis em geral. A gente é mais focado em quadrinhos e miniaturas, mas a gente se atreve a falar um pouco das outras coisas também, porque a gente também coleciona um pouco das outras coisas, né? Mas o que a gente vai falar hoje aqui é sobre uma comparação. Vou fazer uma comparação aqui de um quadrinho que eu acabei de ler essa semana com um livro que eu também acabei de ler essa semana. Essa semana aqui eu li esse livro e o quadrinho. Também já li mais alguma coisa, mas eu vou fazer uma comparação entre essas duas obras aqui. Uma comparação em um quadrinho e um livro? Mas eu vou te explicar direitinho como vai ser isso. Antes, eu vou pedir aqui para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreva aqui no canal Ricabox, dê uma força pra gente. E se ao final do vídeo gostarem, dá uma sustentação aqui com aquele like, para que a gente fique feliz, tá certo? Bom, vamos falar aqui de duas obras que eu li essa semana. Eu li esse livro aqui, de Machado de Assis, Assombrações do Cosme Velho, Contos Obscuros de Machado de Assis. Tá? Acabei de ler esse livro essa semana e li também o primeiro volume aqui de Ken Parker, da Mitos. Você vai comparar Ken Parker da Mitos com Machado de Assis? É uma comparação, mas eu acredito que vocês ainda não entenderam que tipo de comparação vai ser. E eu vou explicar aqui. O que acontece Machado de Assis. Antes eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, né? Esse tema de sobrenatural, assombrações, terror. Eu curto muito isso aí, eu gosto bastante disso, sempre gostei desde pequeno. Eu, sinceramente, eu era um cagão de medo dessas coisas quando eu era mais jovem. Aí a gente vai criando idade, vai aprendendo algumas coisas. Eu me tornei espírita, que isso aí foi fundamental para que meus medos cessassem. E medos que eu falo não é só medos dessa parte sobrenatural, é medo de tudo, né? A gente vive com medo de tudo, e principalmente com medo daquilo que ninguém quer conhecer. Acho que você sabe o que eu estou falando, que é o nosso pós-vida, né? A nossa hora que chega ao final, né? A grande maioria das pessoas tem muito medo disso. E essa parte espírita me fortaleceu bastante nesse sentido. Mas eu sempre gostei desses temas. Sempre fui aficionado, né? Eu tinha um tio, porque ele já é falecido. Esse meu tio, ele era paraplégico. Ele ficou paraplégico com 32 anos de idade. Simplesmente, ele teve uma doença, ele pegou um vírus na medula dele e ficou paraplégico. Perdeu família, perdeu tudo, ficou sozinho, morou anos e anos num hospital, porque ele não podia ficar sentado, ele tinha que ficar só deitado de bruço. Foi uma vida sofrida dele, né? Mas ao final não. Ele, a hora que acho que, eu não lembro ao certo a idade, mas ele devia ter já seus 40 e poucos anos, o hospital chegou para ele e falou assim: "Ó, negão, área, você não tem que ficar mais aqui", né? E ele foi obrigado a sair. Ele veio morar com uma tia minha, que era solteira, irmã dele, né? E, bom, conclusão, eu não vou ficar contando toda essa história, eu vou contar o que aconteceu com esse meu tio. Às vezes, eu era pequeno, não sei a idade, né? E eu tinha meus primos da mesma idade, inclusive um dos primos meus, que foi meu grande parceiro de baladas e tudo mais, né? O Mirtinho, né? O Mirtinho, meu primo. A gente gostava muito de dormir nessa minha tia, principalmente quando esse meu tio estava sozinho lá, quando todo mundo viajava, saía, a gente queria dormir lá. Por quê? Porque a gente ficava lá no quarto com ele tinha a cama dele lá, onde ele ficava, a gente tinha uma cama do lado, a gente deitava lá, né? E a sobrinhada, às vezes era só eu e o Miltinho, às vezes tinha mais sobrinhos, né? Mas a gente ficava lá porque ele contava histórias de terror. Bicho, era uma maravilha. Ninguém dormia, cara, ninguém dormia. Meu tio era muito bom para fazer isso. Ele contava histórias de assombração da época que ele morava, ele era da cidade de Palmital, no interior de São Paulo. E ele contava lá naquela época, lá nos pastos lá de Palmital, as assombrações que aconteciam. Nossa, a gente adorava aquilo, cara. A gente adorava. E sempre que havia possibilidade, a gente ia dormir na casa da minha tia lá, para ficar lá de papo com esse meu tio Zé Carlos, que Deus o tenha, né? Foi um cara muito bacana, né? Um cara com problemas assim e estava sempre de bem com a vida, cara.
lições para a gente aprender, né? Mas bom, mostrando esse fato de que eu sempre gostei muito disso, e assim, as coisas que eu coleciono aqui, tanto de figuras de ação, como de quadrinhos, livros, até miniaturas, né? Tudo que é relacionado a ao cinema de terror, essas coisas, eu gosto bastante disso, né? E eu vi esse livro aqui e falei, Assombrações do Cosmo Velho, Machado de Assis, um baita do escritor, né? Mas eu nunca tinha lido nada dele, nunca tinha, né? Bom, comprei a obra, né? Comprei. E eu fiz um comentário com uma amiga minha, inclusive, com a minha esposa e com uma amiga minha, né? Eu falei assim, pô, comprei um livro legal aqui, acho que é legal, né? Do Machado de Assis. Ela falou assim pra mim, ela falou assim, olha, é um baita do escritor, mas ele é tão empombado no modo de escrever, nas palavras, que às vezes chega a ser chato. E essa minha amiga falou isso, a minha esposa falou isso pra mim, né? Falou assim, Machado de Assis, bicho, você vai dormir lendo ele, porque não é questão de dormir que ela falou, é na questão assim do modo dele escrever. Ela falou, você vai ter que ler com um dicionário do lado do cara, né? Eu falei, puta merda, será que assim, vai ser assim mesmo, né? Eu falei, pô, o cara é tão famoso, tão bem falado, né? Como escritor, mas será que é toda essa encrenca mesmo? Bom, isso foi o que mais ou menos foi mostrado para mim, né? E aí vem a comparação com isso aqui, Ken Parker. Eu comecei a comprar Ken Parker indo lá na loja da Mitos, né? E eu vi o pessoal falando muito bem disso aqui. Vi gibitubers aí falando maravilhas disso aqui. E eu pensei comigo, eu falei assim, pô, eu sempre pensei em ler Tex, né? A obra lá da Bonelli, lá que eu sempre pensei em ler, mas, cara, eram tantas coisas de Tex, eu acabei comprando algumas coisinhas aí, li, né? Legal, achei legal tudo. E quando começou esse lance do Ken Parker, eu falei assim, pô, será que seria legal colecionar isso aqui? Pensei comigo, né? E comecei a comprar Ken Parker, né? Eu tenho inclusive até o 9º volume aqui de Ken Parker. Hoje já está em 24, 25 o número deles aí, né? E eu pretendo comprar mais e tudo, e naquela coisa, né? A expectativa de que realmente fosse uma coisa maravilhosa. Bom, é aí que vem as comparações, como é que essas coisas, elas se misturam de um jeito, né? Que às vezes é aquela coisa, às vezes não basta eu ficar aqui falando para vocês o que é bom, o que é ruim, o que não é bom, o que não é ruim. Cada um cada um tem seu gosto, cada um tem que experimentar e ver para onde a coisa vai andar, né? A minha cachorrada já latindo. Bom, conclusão. Eu li isso aqui. Realmente é o que o pessoal falou. O homem é empombado para falar, meu. Ele escreve assim, realmente você tem que estar com um dicionário do lado. Eu vou dar um exemplo aqui, num dos contos dele aqui, um esqueleto, é um dos contos dele. Começa assim, né? Eram 10 ou 12 rapazes, falavam de artes, letras e política. Alguma anedota vinha de quando em quando temperar a seriedade da conversa. Deus me perdoe, parece que até se fizeram alguns trocadilhos. O mar batia perto da praia solitária, estilo de meditação em prosa. Mas nenhum dos 12 convivas fazia caso do mar. Da noite também não, que era feia e ameaçava chuva. É provável que se a chuva caísse, ninguém desse por ela. Tão entreitados estavam todos em discutir os diferentes sistemas políticos, os méritos de um artista ou de um escritor, ou simplesmente em rir de uma pilhéria intercalado a tempo. Pilhéria, não faço a menor ideia do que é isso. Tem que ter um dicionário do lado. Bom, esse é o estilão dele, né, do Machado de Assis, né? Acontece, cara, que esses contos dele aqui, esse livrinho aqui, tem alguns contos dele, acho que são quantos contos aqui, na verdade? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. O primeiro conto que é A Igreja do Diabo, A Causa Secreta, O Capitão Mendonça, sensacional esse conto. A Vida Eterna, Sem Olhos e um Esqueleto. São os contos que tem nesse livrinho. E cara, o modo como ele constrói as histórias aqui é fantástico, cara. Eu adorei isso aqui. Até pelo modo de como ele escreve o texto dele, né?
cheio realmente de pomposidade e você realmente tem que estar com um dicionário do lado para. Mas independente disso, o modo como esse cara escreve, o modo como esse cara conta a história é fantástico. Eu adorei isso aqui. Simplesmente adorei. E já estou pensando em ler muito mais coisas de Machado de Assis. Mesmo com muita gente me falando os probleminhas que eles encontraram em ler Machado de Assis, que é essa coisa rebuscada dele, né? Esse modo rebuscado dele falar, que é uma coisa que não me agrada, mas nem por isso eu deixei de amar isso aqui. Adorei ler isso aqui, tá? E Ken Parker é o seguinte, é bom, bom, eu também estou lendo o primeiro volume, é o primeiro volume de Ken Parker que eu estou lendo, né? Tem 2 histórias aqui dentro. É bom? Gostei? Gostei. Mas a expectativa que foi criada em mim em cima disso aqui realmente atingiu essas expectativas? Pelo menos até agora não. Para mim são histórias muito boas, bem desenhadas. O desenho disso aqui é fantástico, muito bom. Mas as histórias são histórias legais. Nada além disso. Não é aquela coisa, né? Nossa Senhora, que obra que eu li. Eu estou falando do primeiro volume. Pode ser que eu tenho mais 8 para ler aí e tem mais um monte para frente. Pode ser que eu fale assim, não, realmente é uma coisa assim de colocar no alto da estante. O que pelo menos para o primeiro volume que eu li, não. Gostei, vou continuar lendo, provavelmente vou continuar colecionando, porque gostei das histórias, tudo, gostei do desenho, gostei de tudo isso. Mas a expectativa que eu tinha em cima disso era muito maior, mas muito maior. Eu falei assim, isso aqui deve ser uma obra dos deuses, né? E, a princípio, não foi o que se mostrou. Ao contrário disso aqui, que todo mundo já, a hora que eu falei que eu tinha comprado o Machado de Assis, todo mundo já me deu um tapa no peito, não dizendo que o cara não é bom, lógico que o cara é bom, mas dizendo da forma como o cara faz as coisas, da forma como o cara escreve e tudo mais, que isso aqui, às vezes, ia ser entediante, não sei o quê. Pelo contrário, isso aqui, para mim, explodiu. Foi muito mais do que as minhas expectativas, mas muito mais. Tanto foi muito mais que eu vou comprar mais obras desse cara, eu vou ler mais coisas desse cara, que eu adorei a forma como esse cara conta história. Também, pelo menos, dentro desse pequeno espaço aqui, né? Contos, são contos dele, né? Assombrações do Cosme Velho, contos obscuros de Machado de Assis. Então, a gente fala de coleção. E a gente aqui no YouTube, a gente vem dar nossas dicas, a gente vem falar o que a gente acha das coisas, e é tudo muito dentro de uma coisa pessoal tua, do teu gosto pessoal. Por exemplo, eu vejo gente falando, por exemplo, dos ônibus, né, que hoje todo mundo adora ônibus. Eu não gosto. Eu estou acabando de ler aqui Homem Animal, vou até pegar aqui, peraí. Eu estou acabando de ler aqui, né, a edição de Homem Animal, tá chegando no fim aqui. E, cara, para mim é uma tortura ler isso aqui. Não tô falando da história, eu tô falando do material, do tamanho disso aqui. Eu acho isso aqui muito ruim de se ler, cara. Esse tipo de coisa assim. Eu prefiro muito mais uma coisa assim para ler, ou um encadernado de capa e cartão. Mas isso é um gosto meu. Isso é um gosto meu, muito particular. Tem cara que adora isso aqui. E, assim, em termos de luxo, em termos de beleza, é lindo, realmente é lindo. Mas, porra, cara, é desajeitado para ler. O cara, para mim, quando o cara fala que não é desajeitado, eu fico pensando, pô, será que eu que sou tão troglodita assim? Porque para mim é muito ruim ler esse tipo de material, né? E, tanto é que eu tenho pouco. Eu tenho esse ônibus aqui, tenho 2 do Darth Vader, um inclusive eu vendi já, do Star Wars, Darth Vader, né? São os únicos ônibus que eu tenho. Tem algumas outras edições assim grandes, assim, mas que não são ônibus, né? Mas, cara, que esse material que sai hoje, nesse formato, esses ônibus, pra mim não é legal, não gosto. Tem gente que já gosta, né? Tem gente que ama super-heróis, eu já não é a minha praia, né? E é assim que funciona. Então, quando a gente vai dar nossas opiniões, as pessoas têm que estar atentas de que a gente está dando opiniões que são muito pessoais nossas, muito particulares, né? E que a pessoa, na verdade, a pessoa tem sempre que experimentar. É o ideal.
Como é difícil você experimentar tudo hoje, você vai comprar um quadrinho, é claro que você vai ver uma resenha dele para você ter uma ideia, né, do que se trata a coisa, né? E aí ir naquele seu feeling, se o que o cara falou realmente é aquilo que você vai achar também ou não, né? Então, era essa a minha questão de colocar hoje aqui para vocês. Tá certo? Videozinho meio curto aí para que as pessoas não reclamem depois que eu só faço vídeo longo. Tá certo? É isso aí. Se inscreva aí no canal, deixem o like no nosso vídeo e façam seus comentários. O que vocês acharam do que eu falei? Vocês concordam? Discordam? Querem colocar algum outro contraponto? Né? Colocar algum outro ponto de vista? Tá aberto aí os comentários. Deixem o seu. Fiquem todos em paz e uma vida longa e próspera para todos. Um abraço.